Férias no mês de julho, o objetivo é descanso e lazer, mas nem sempre isso é possível, porque podem haver aí alguns transtornos relacionados ao direito do consumidor. Temporada do Araguaia, passagens aéreas, colônias de férias, são muitos os termos que a gente tem que observar. E hoje a EJUG traz aqui para o podcast Direito do Consumidor o desembargador Marcos da Costa Ferreira, que é especialista em direito do consumidor. Seja muito bem-vindo, desembargador. Poder estar aqui em mais essa atividade da EJUG, podendo conversar com o nosso público-alvo, com as pessoas às quais o direito se destina, sobre suas férias, sobre seu descanso, sobre seu lazer, nesse mês de julho, que é a temporada das férias mais esperadas pelo goiano para aproveitar o Rio Araguaia. Desembargador, férias no mês de julho, férias escolares, muitas famílias vão viajar. E vamos começar aqui pelo nosso estado. Muitas famílias optam por passar a temporada do Araguaia. E aí a gente tem questão de alugar lugar para ficar, tem questão de equipamentos de pesca, tem aqueles passeios com barqueiros, são muitas coisas que as pessoas têm que ficar atentas aí para não ser enganadas. O consumidor tem vários direitos e vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre temporada do Araguaia? Vamos, é um grande prazer. Primeiro, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e de falar de tema tão relevante que é o tema do nosso dia a dia. E começando aí muito bem com a praia do goiano, né, que é o Araguaia. É a época do ano que todos nós goianos esperamos para podermos frequentar no mês de julho, as lindas praias do Araguaia, suas belezas naturais, a pesca esportiva. E nós temos aí uma conjugação para o direito de dois fatores muito importantes. Tanto o direito do consumidor, com o lazer que as pessoas têm, como o direito ambiental. O estado de Goiás hoje melhorou demais a sua estrutura ambiental, tanto que o Araguaia voltou a ter peixes, e em virtude de uma lei que é cota zero. Você pode pescar no Araguaia, mas não pode transportar os peixes. Quer dizer, você pode até se alimentar daquele peixe que você pega lá nas margens do rio, mas não pode trazê-lo para cá e vendê-lo comercialmente. Isso é um ganho muito importante. E aí nós temos muitos cuidados que o consumidor, que o turista, que o goiano e o brasileiro ou o estrangeiro que venha conhecer o Araguaia tem que tomar. Por exemplo, é um rio perigoso, é um rio de correnteza, muitos afogamentos se observam ali, e as medidas de segurança, especialmente para com as crianças, devem ser observadas. Não se deve entrar no rio, em hipótese alguma, sem os coletes salva-vida, sem a proteção. Não se pode permitir que as crianças tomem banho do rio em qualquer lugar. Nós temos o risco de ataque de arraias nas praias também, nas praias mais rasas. E, sobretudo, não se deve misturar bebida com água. Se você vai pilotar alguma embarcação, é essencial que você não faça uso de bebidas alcoólicas antes, para garantir a sua própria segurança e das pessoas que estão em volta. Agora, relações de consumo. Quando você vai para o Araguaia, elas continuam presentes da mesma forma. Não é porque você alugou um acampamento que aquilo difere muito de um hotel 5 estrelas em uma grande capital do nosso país. O acampamento também fornece um serviço de hotelaria que representa obrigações para esse fornecedor. Então, é muito importante que você faça uma pesquisa prévia, planeje sua viagem e verifique qual acampamento que vai oferecer o mínimo que você pretende para ficar passando esses seus dias de lazer. Outras relações de consumo que a gente às vezes pensa que não, que são aqueles pequenos transportes. Aruanã, por exemplo, nós temos a Praia do Cavalo, que é bem encostada na cidade, onde acontece a efervescência dessas férias. E há uma associação de barqueiros que presta esse serviço de levar e trazer as pessoas, não só para aquela praia, mas para as praias mais distantes também. E há aí uma relação de consumo. A gente não pode esquecer que o fornecedor no direito brasileiro não é só a grande empresa. A pessoa física pode ser fornecedora também, desde que ela faça aquela atividade com habitualidade ou profissionalidade, que é exatamente o caso dos barqueiros. Então nós temos a segurança de ter o direito a ser respeitada a nossa integridade física por esses barqueiros. Obviamente que o barqueiro não pode deixar ninguém transitar na sua embarcação sem que esteja com os equipamentos de segurança. Você tem a certeza e a garantia que ele não vai estar embriagado também, te colocando a risco.
né? E para isso a Marinha do Brasil também tem participado efetivamente, tem feito a vigília nessas áreas de mais fluxo nessa época. E o que a gente espera é que as pessoas possam ir a Araguaia, possam se divertir, possam descansar, recarregar suas baterias, curtir a nossa natureza e voltar para o seu dia a dia. Outra questão também que a gente tem no mês de julho são as colônias de férias, né? Muitos pais, eles precisam levar as crianças para as colônias de férias nesse período. E aí, quais são as dicas que o senhor daria para os pais que estão procurando ainda colônia? O que essas colônias têm que oferecer para esses pais, para essas crianças? Quais são os direitos? Olha, veja você, nós sempre, quem se propõe a lidar com crianças, sempre vai ter responsabilidade no trato com essas crianças. Mas em matéria do direito, e nós temos no Brasil uma regulação, pode parecer estranha, mas a mesma situação pode chamar uma lei para protegê-la ou chamar a outra lei. É o caso das relações civis. Nós temos alguns casos em que a proteção das pessoas vai ser pelo Código Civil, que dá uma proteção mais restrita, já que ele trata de casos de pessoas que são iguais, né? Se eu compro o seu carro, você não é vendedora de carro, né? Você tem seu carro que quer vender para mim. E eu comprei, nós não temos entre nós uma relação de consumo, nós somos pessoas iguais, nós não temos essa expertise. Agora, se eu compro esse mesmo carro numa concessionária, aí já é diferente, porque a concessionária vive daquilo, ela sabe o que está fazendo, ela conhece os detalhes técnicos. Então, entre nós há uma relação de consumo. Eu chamei esse exemplo para dizer que também nas colônias de férias, nós teremos que ter uma diferenciação. Porque nós temos algumas colônias de férias que são públicas, que são patrocinadas pelos municípios, que são patrocinadas pelo Estado, em que os pais não pagam nada por aquilo. E se é um serviço puramente gratuito e prestado pelo Estado, ou seja, remunerado pelos impostos de cada um de nós não teremos aí uma relação de consumo. Mas se por um acaso é uma colônia de férias prestada por um clube, por uma igreja, por uma associação, pela qual você paga um valor, aí já se vê que há profissionalidade do outro lado. Então a proteção daqueles que levam seus filhos é maior, porque o Código de Defesa do Consumidor dá uma proteção maior para as pessoas. O que se recomenda nessa época é que a gente sabe que é uma época em que os filhos ficarem dentro de casa, eles não estão acostumados com aquilo, os pais têm que trabalhar, é uma excelente alternativa. Não só para que os pais tenham a tranquilidade de trabalhar, mas para que os filhos também possam aproveitar suas férias e se divertir. O que se recomenda é que se olhe previamente as condições que são ofertadas para aquelas crianças. Não basta contratar um pacote e deixar a criança lá e buscá-la. É muito importante que se veja o tipo de tratamento, que se tenha um relatório sobre a alimentação, sobre o vestuário, sobre os cuidados, sobre quantas pessoas haverão para cuidar de cada uma das crianças, né, que a gente não pode também pensar que vai ser tudo seguro, se nós tivermos uma pessoa para olhar 30 crianças. A gente sabe que criança não para, né? E tomar esse cuidado de verificar, perguntar para as pessoas que já participaram, porque essa dica é muito importante para nós tomarmos a decisão correta de onde deixarmos nossos filhos. Lembrando que o direito à segurança é, antes de tudo, o direito principal a ser preservado, né? Nós não podemos deixar e esperar que nossos filhos venham a se machucar, que saiam para se divertir e que voltem lesionados. Acidentes, obviamente, vão acontecer. Mas se por acaso acontece um acidente na colônia de férias, não basta que a pessoa de lá ligue, pai, seu filho machucou. Não. A responsabilidade de providenciar o socorro imediato, os primeiros socorros, a garantia da integridade, da segurança e da vida das crianças é daquele que está fornecendo aquele serviço, que acaba sendo considerado fornecedor também para efeitos do Código de Defesa do Consumidor. É interessante essa questão porque tem algumas empresas que se resguardam com o seguinte argumento: a gente não prometeu isso não está aqui no nosso contrato, a gente não se responsabiliza. O que nesse caso assim, de empresas de viagem, de empresas de colônia de férias, o que elas podem argumentar para se resguardar dessas questões? Porque às vezes assim, não está no meu contrato,
mas tem coisas que são direitos muito básicos, que elas não podem fugir daquilo. Lorena, é tão interessante o Código de Defesa do Consumidor, ele é tão protetivo, mas tão protetivo, que ele protege o consumidor até dele próprio. Há um artigo, que é o número 51 do Código de Defesa do Consumidor, que são absolutamente nulas qualquer cláusula contratual que exonere, atenue ou impossibilite o exercício da responsabilidade por quem a tem. Então pode constar no contrato assim, olha, eu não me responsabilizo por isso enquanto fornecedor, que se acontecer alguma coisa, essa cláusula é nula de pleno direito. Se responsabiliza sim. Responsabiliza. É a mesma coisa a gente chegar no estacionamento e ver lá, não nos responsabilizamos por objetos deixados no veículo. Mentira, responsabilizam sim. Se estão cobrando por aquele estacionamento, a responsabilidade deles é objetiva. E nós estamos aqui falando de uma época agora de linguagem simples. Quando a gente fala algum termo que não é bem compreensível, é importante que a gente explique para o destinatário o que é isso. O que é a responsabilidade objetiva? Nós temos como regra no Brasil a responsabilidade subjetiva. O que é isso? Se acontecendo algum problema com a gente vai ter que comprovar para receber uma indenização o dano que nós tivemos, é uma conduta, uma ação dolosa ou culposa, ou seja, com vontade livre e consciente, ou sem vontade, mas produzindo resultado por negligência, imprudência e imperícia por parte de quem causou e um nexo de causalidade. Com exemplo, fica facinho da gente entender. Você está andando na rua, vem um sujeito não respeita a faixa para e bate no seu carro. Então você teve um prejuízo, é um dano, que foi o prejuízo do seu carro. Você teve uma conduta dele que foi não respeitar a faixa pare, invadir e bater no seu carro. E você teve um nexo de causalidade. O meu carro só estragou porque ele agiu daquela forma. Então isso é a responsabilidade subjetiva. Nós temos que comprovar isso, que houve um dano, que houve uma conduta, que houve um nexo de causalidade. Essa é a regra do direito civil, mas a regra no direito do consumidor é a responsabilidade objetiva. O que é isso? Você não tem que provar que o fornecedor agiu com vontade própria ou agiu com imprudência ou imperícia. Se acontecer o dano e ficar demonstrado que esse dano aconteceu por culpa do fornecedor, em decorrência de um ato do fornecedor, independentemente dele ter querido o resultado, independentemente dele ter agido sem querer, mas produzido o resultado, ele vai ser obrigado a pagar. Então, não adianta nada assim, olha, eu me exonero dessa responsabilidade. Não exonera. A responsabilidade é objetiva. Aconteceu o problema, você tem que pagar porque você agiu de maneira que não era a preservar a segurança e incolumidade do consumidor. E isso, nos casos de viagens, acontece demais, né? São diversos os problemas encontrados pelos consumidores quando vão fazer suas férias, seu descanso, e que acabam passando por dissabores enormes que extrapolam o fato do mero dissabor e geram um verdadeiro dano moral. A gente até recebeu alguns relatos que eu anotei aqui para perguntar. Tem o caso de uma pessoa que viajou agora, foi para a Espanha, e ela já está lá há 15 dias e a mala dela a bagagem foi extraviada, a empresa não conseguiu recuperar até agora, e no caso dela, ela tem remédios que são de controle diário. Ela tem que tomar esses medicamentos, ela está sem acesso aos medicamentos, não tem receita lá, né? E tá sem a bagagem. E tem um outro caso também, que é de uma mala que foi extraviada. A mala toda foi quebrada pela companhia aérea e os custos dos produtos que estavam ali foram calculados em mais ou menos 14 mil. E aí a pessoa procurou a companhia aérea uma semana depois, e a companhia aérea relatou que não poderia mais fazer nada porque já havia se passado uma semana. Aí queria, por favor, que o senhor comentasse a respeito desses casos. Perfeito. E é excelente essa sua pergunta, porque esses problemas são recorrentes e nós temos uma situação diferenciada. Veja você falou primeiro de uma viagem internacional, que houve um desvio de bagagem. E quando se trata de viagem internacional, o Brasil é signatário de um pacto internacional chamado Pacto de Varsóvia, que cuida dessa questão de voos internacionais, de transporte internacional. E o Supremo Tribunal Federal, em época recente agora,
diz que, se tratando de voo internacional e de perda de bagagem, de extravio de bagagem, tem que se aplicar esse Pacto de Varsóvia. Porque os tratados que o Brasil assina com outras nações, eles têm força de norma constitucional, estão acima dos outros. Então não se aplicaria a esse caso o Código de Defesa do Consumidor. Então veja você, se extraviado uma bagagem daqui para a Espanha, da Espanha para cá, ou Portugal, ou qualquer outra nação, através de aviação, nós vamos ter que aplicar esse Pacto de Varsóvia. E o valor, porque nós temos danos materiais e danos morais. Os danos materiais são aquele prejuízo efetivo que nós tivemos, né? O valor da minha mala, quanto que custa essa mala? Essa mala custa R$500, então aquele ali, eu perdi a mala, eu tive aquele prejuízo efetivo. E os danos morais são aqueles que extrapolam o valor do próprio produto, né? Eu sofri, a sua amiga ficou sem remédios lá na Espanha, isso causou para ela diversos problemas. Dores físicas, risco de morte, isso são danos morais. Então, os danos materiais, que é o valor do prejuízo efetivo que você sofreu, estão limitados numa quantia fixa em dólares, que está prevista no Pacto de Varsóvia, que são valores inferiores ao que normalmente se condena no Brasil, porque a maioria desses países que assinaram esse pacto não tem normas de proteção do consumidor como o Brasil tem. A nossa lei é muito boa, protege muito os consumidores. E as outras nações não. Então isso está limitado em alguns dólares, em alguns casos de 500 até 2 mil dólares, e não passa disso o valor dos danos materiais. Agora, já os danos morais, não. Aí eles são regulados pelo Código de Defesa do Consumidor e vai depender efetivamente do tamanho, da extensão do sofrimento que a pessoa teve, do tamanho do descaso da empresa para com ele, né? Isso nos voos internacionais. Nos voos nacionais, aí sim nós já temos a aplicação constante do Código de Defesa do Consumidor. Não há problema nenhum. E não há essa limitação de 8 dias, realmente não existe isso em local nenhum. O único prazo de 7 dias que o consumidor tem, e que esse prazo é peremptório e ele perde, é quando ele faz a aquisição fora do estabelecimento, nos termos lá do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e ele tem 7 dias de prazo para se arrepender daquela compra, né? E esse prazo é contado ou a partir da entrega do produto ou do serviço ou da firmatura do contrato. E 7 dias para se arrepender, e só. Agora, 7 dias para reclamar de um extravio de mala, de dano da mala, isso não existe. Isso está, obviamente, na cabeça da empresa, e ela coloca isso para o consumidor para ver se o consumidor recua na sua posição e não vai exercer os seus direitos. Um conselho que eu dou para todos aqueles que passam por esse problema, e já me aconteceu, e já aconteceu com todo mundo que viaja de avião para qualquer lugar. Parece que aqueles carregadores não têm o mínimo zelo e nada de cuidado com as malas. Pegam e quanto mais pesada, com mais força, parece que eles arremessam no chão. E às vezes nós compramos uma mala nova e ela chega completamente quebrada. Nós temos que, de qualquer forma, nos resguardar para conseguir comprovar isso numa eventual ação. Então, no momento em que você recolhe a mala lá naquelas esteiras, que você verifica que há algum erro com a mala, que há algum problema, você deve procurar imediatamente o balcão que existe no aeroporto, na própria área de desembarque do aeroporto, e registrar imediatamente aquele acontecimento. E além do registro, que vai ficar uma via com o consumidor e outra via lá com o balcão, é bom que você tire fotos. Hoje todos nós temos equipamento de fotografia em mãos. Tire fotos, registre com a data para mostrar que houve aquele dano. E além disso, quando você vai transportar na sua bagagem objetos que tenham um valor maior, é essencial que você declare antes de viajar que você tem naquela mala objetos com aquele valor. Porque caso seja extraviada a sua mala, você tem como comprovar. Então assina um termo também antes do embarque? Sim, só você dizer no check-in, olha, eu estou carregando coisas de maior valor na minha mala, eu quero declarar. A empresa é obrigada a te dar um termo, registrar aquela sua manifestação e te dar um documento, para que, se por um acaso aconteça uma situação dessa, você tenha como comprovar o seu prejuízo material, ou seja, o prejuízo financeiro que você teve, além dos danos morais. Além dos danos morais, que são esses
que não são o valor da própria coisa, mas que na verdade causam para você um desconforto, uma dor, uma perda que não seja meramente financeira. Desembargador, e tem um prazo que as empresas têm que cumprir? Por exemplo, no caso de mala extraviada, tem algo que diz que em até um mês ela é obrigada a conseguir te ressarcir, ou com dinheiro, ou conseguir achar sua bagagem, ou não? Ou não tem esse prazo? Olha, veja você, assim, existem normas da Agência Nacional de Aviação Civil que determina que em extraviado uma bagagem tem que se atender em prazo razoável. Prazo razoável. Prazo razoável é um conceito Fica muito extremamente aberto, vago, né? Aberto. Então, veja você, nós não temos como fixar um prazo para que as coisas aconteçam também milagrosamente. Às vezes essa bagagem sumiu mesmo, e aí não há o que fazer. Vai restar para o consumidor só buscar o exercício dos seus direitos. E é aí um vício na prestação do serviço, porque você esperava receber sua bagagem e não recebeu. E é, por outro lado, defeito também. O que é o defeito? É o prejuízo maior do que você teve, do que o valor do próprio produto. É maior do que o valor da passagem que você pagou, o prejuízo que você teve. Essa sua amiga perdeu R$14 mil em equipamentos. A outra ficou sem seus medicamentos. Qual que é o valor da saúde do ser humano? Isso é dano tipicamente moral. Ele não tem uma equilatação financeira. E aí a gente pensa, mas então não tem por que pagar dano moral? Tem sim, porque o que a doutrina entende é que quando você não tem como reparar exatamente o valor, porque são valores que são inestimáveis, você tem que ao menos compensar um pouco da dor dando uma indenização financeira. E isso tem um outro sentido também. E há a finalidade didático-pedagógica, que é exatamente de ensinar, de dar um exemplo para que a pessoa pense antes de cometer um ato errado. Então, se você aplica uma indenização a essas empresas que não cuidam bem das bagagens dos seus consumidores, que permitem o extravio, que danifiquem as malas, você vai fazer com que ela, gastando para reparar os danos que provocou, pense duas vezes e se adeque à condição de prestar o serviço de qualidade sem permitir que isso aconteça. Mais hora, menos hora, vai acontecer um problema. Mas quando a gente vê acontecer problemas reiteradamente, quer dizer que está saindo mais barato para a empresa deixar que o problema aconteça do que gastar para se adequar e permitir o bom uso do seu serviço. Então, essas indenizações, elas não têm outra feição a não ser de dar o exemplo para que a empresa pense duas vezes antes de permitir que esses problemas continuem acontecendo sem tomar os cuidados respectivos. Isso é o que a gente chama até de análise econômica do direito. Qual que vai sair mais barato para a empresa? Se adequar e não permitir que o problema aconteça, ou permitir que o problema aconteça e não pagar indenização nenhuma, ou então indenização muito pequena. E é isso que eu insisto sempre com os nossos colegas juízes, para que essas indenizações sejam dadas, inclusive, em valores mais altos, para que sirvam de exemplo e façam um mau fornecedor pensar duas, três vezes para se adequar melhor à prestação de serviço, não permitindo que os consumidores sejam lesados nesse tipo de ocorrência. Para a gente finalizar, vamos falar um passo a passo para o consumidor que foi lesado em algum momento da viagem. Então ele vai tenta conversar direto com a empresa, tem ali os termos, e em seguida ele procura o PROCON. Quando que ele deve procurar a justiça, no caso? Perfeito. Bom, nós inclusive conversávamos aqui antes de começar que litigar é uma coisa muito ruim. Para nós no judiciário que vivemos com isso o tempo todo, nós, quando já passamos pela oportunidade de processar ou de ser processado, sentimos o tanto que é ruim, é desagradável. A gente foi criado para viver em paz e não para viver em litígio. Mas tem momentos na vida que isso não é possível. Mas a minha recomendação, especialmente nas relações de consumo, é que a gente sempre tente a solução administrativa, pacífica, negociada, do que partir para o confronto já imediatamente. E nessas situações, nós temos como sim, muitas vezes, resolver com a empresa. Olha, veja você, se for o caso do cancelamento de um voo, se for o caso de um atraso num voo, que você perca um compromisso em virtude daquilo, você vai ter problemas maiores do que o valor da própria passagem.
Em alguns casos, nem sempre, porque às vezes a pessoa está indo mesmo a passeio, 2 horas a mais, 2 horas a menos não vai fazer diferença, chegar no outro dia não vai fazer diferença. Os casos do overbooking, que é um termo na língua inglesa, mas que se consiste no seguinte: a empresa vender mais passagens do que cabe no avião. Para que algum doido faria isso? É porque nós temos uma média histórica de faltarem 5% dos passageiros do avião. Então, se o avião cabe 100 pessoas, historicamente só 95 comparecem para embarcar. O que as empresas fazem? Ao invés de vender 100 passagens, vendem 105. Porque acreditam que aqueles 5% vão faltar, vai com a nave cheia, vai ter o seu faturamento regular. Só que muitas vezes os 105 vão. E aí não cabe, não tem como, um não pode sentar no colo do outro, e a empresa tem que dispensar alguns. Né? Para uns não tem problema nenhum, mas e se você perde um concurso público que você tinha que fazer no outro dia cedo? Se você perde uma reunião de trabalho, um exame vestibular, isso te dá um problema muito sério. Então, para os casos em que não houver um prejuízo maior, não custa nada entrar em contato com a empresa e dizer para a empresa: olha, você me deu esse prejuízo, você tem como me ressarcir? Às vezes ele te dá uma passagem para um outro trecho, às vezes ele te concede uma benesse, transformar aquela passagem para um outro trecho que seja mais caro e aquilo possa te satisfazer. Agora, se você teve esse prejuízo maior, nós não temos outra alternativa. E administrativamente, esses danos que não são os danos materiais, que são os palpáveis, dificilmente serão pagos pela empresa. E aí o caminho que existe para o consumidor é, obviamente, procurar primeiro o PROCON, né, que é a esfera administrativa de defesa, onde vai se tentar uma conciliação, sempre a palavra vai ser conciliação, e não obtida essa conciliação, o consumidor vai ter que procurar então o Poder Judiciário. Ele pode procurar os juizados especiais, onde não tem custas, onde o processo é bem mais descomplicado, e quando for um fato mais grave, que os prejuízos superem o valor de 40 salários mínimos, ele deve procurar a justiça comum, já através de um advogado, forçosamente, para que ele possa ser ressarcido desses problemas. O que a gente recomenda para evitar isso tudo? Planejamento. Quando você vai sair de férias, planeje sua viagem. Decida antes para onde você quer ir. Decida antes os horários que você tem. Permita uma folga no seu calendário para que você não tenha que hoje voltar amanhã, porque você tem essa tranquilidade de um eventual atraso, você não se prejudique, porque o tempo é um bem que não volta. Você perdeu, você não tem mais como recuperar o dia de ontem, já foi e já acabou. E você procurar a melhor companhia aérea. Às vezes o preço mais barato não significa o melhor, né? Por exemplo, se vai fazer um voo internacional, olha, eu achei esse voo por $2.000, mas na verdade ele tem 5 escalas e vai durar 48 horas para chegar lá. Você vai ver se compensa para você. Olha, eu achei por $2.500, mas na verdade é um voo direto. Então isso tem que ser objeto de planejamento. E de preferência que você faça isso assistido por profissionais, por agentes de viagem. Se você tiver condição de fazer o seu pacote sozinho, excelente, mas você corre muito mais riscos do que se fizer por seu agente de viagem, que vai ver a acomodação, você vai ter como buscar informações a respeito daquelas acomodações. Hoje nós temos sites especiais que dão informação a respeito de qualquer serviço, sobre a empresa aérea, sobre o local para onde você vai, e que você, ao viajar, viaje desarmado de espírito, né? Que você vá com calma. Hoje nós temos tido uma série de problemas, foi até objeto de discussão em rede nacional, de passageiros que estão extrapolando, né? E que na verdade nós temos que entender que aquilo ali é um convívio social também, onde nós temos que nos portar bem para podermos exigir sermos bem tratados, né? E que todos nós possamos descansar, ter o nosso lazer, recarregar nossas baterias e voltar para as nossas atividades. Muito obrigada, a EJUG agradece muito pela participação do senhor com a gente aqui hoje. O prazer é todo meu, é sempre muito bom participar das atividades da EJUG, que tem feito uma verdadeira revolução, não só no ensino, na preparação,
dos magistrados e dos servidores do Poder Judiciário, mas nessa comunicação absolutamente necessária entre o Poder Judiciário e as pessoas, de preferência sempre com a nossa linguagem simples, acessível, de modo a que o direito possa ser compreendido pelas pessoas para os quais ela existe.